Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 248, reavivando o amor pela vinda de Cristo, baseada na segunda carta de Pedro. Tem sido uma bênção para a minha vida estudar esta carta, está reavivando essa expectativa, né, de um dia nós vermos o nosso Senhor voltar nas nuvens para nos buscar, como tem uma velha canção. E nós temos, acho que hoje nós vamos ter então um dia de sol. E nós vamos então dar continuidade, falei ontem, né? Amanhã nós vamos terminar então os últimos versículos dessa carta, mas não teve como, porque é muita coisa e eu acho importante a gente entender na profundidade a palavra de Deus. Por isso, então, não vamos acabar hoje ainda esse segundo capítulo. Vamos acabar amanhã. Então, hoje ainda nós vamos dar mais uma pincelada, porque neste capítulo 2 ele continua falando, então, dos falsos mestres e também da apostasia. Então, nós vamos dar mais uma meditada a respeito, então, desse assunto. Nós vimos ontem, então, no nosso capítulo 2, duas ilustrações da intervenção de Deus direta, né, na vida de pessoas, poupando então do castigo a família de Noé e também a família de Ló. Essa carta, cujo tema esta carta é um tema a respeito da apostasia dos últimos tempos, sobre então esta apostasia que sempre aconteceu, né? Aconteceu no tempo de Pedro, pessoas que iam entrando por outras doutrinas, por outras situações e acabavam então apostatando da fé, naufragando na sua fé. Não diferente dos tempos de hoje, onde nós vemos a iniquidade, a imoralidade, as perversões aumentando. E isso então gera a apostasia. Então, o tema dessa carta é apostasia. E ele fala sobre a imoralidade, o aumento da imoralidade sexual, das perversões também aumenta a apostasia. Em grego, então, vamos ver o que significa apostasia. Em grego, apostasia significa apostasis, que significa estar longe. Tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado, uma renúncia da sua anterior fé ou da sua doutrinação. Apostasia é a negação, é o abandono da fé, é uma revolta sobre tudo o que se chama Deus. E é o que nós vemos hoje, né? É negar, é abandonar a fé, é se afastar dos caminhos do Senhor, como nós falamos então no meio dos cristãos. Ele se afastou do caminho. Então isso se chama apostasia. Nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 2,13, que fala sobre essa revolta final contra Deus. Então, por isso, já vendo esses textos, depois que nós terminarmos a carta de 2 Pedro, nós vamos para Judas, né? Judas também fala sobre os últimos tempos, as coisas que estariam acontecendo, e Tessalonicenses também fala dessa revolta final contra Deus ou contra tudo o que se chama Deus. A apostasia, ela se origina, então, na falência moral de um indivíduo, de uma sociedade ou de uma organização. E é aí que entra, então, os falsos mestres, os falsos ensinos dos nossos tempos que enganam almas inconstantes. Aí está um problema sério, né? Almas inconstantes. O que são almas inconstantes? Almas inconstantes são aquelas que não têm a sua fé ancorada somente em Cristo e na sua palavra. Nós lemos que Jesus é a âncora da nossa alma. Então, uma alma que está ancorada em Jesus não é uma alma inconstante, que pula de igreja, tá, tô aqui, agora tô lá, não gostei desse, agora vamos para lá. Porque as pessoas que ficam pulando de igreja em igreja são pessoas que não se deixam ser tratadas, são pessoas inconstantes, né? No relacionamento com Deus, na doutrina, né? No fortalecimento, na edificação da sua vida. Então, as almas inconstantes, que são aquelas que não sabem para onde vão, que querem, se vão ser, se
Então, essas almas inconstantes são as vítimas das falsas doutrinas. Por quê? Porque elas, em vez de pararem para avaliar, para estudar as palavras, a palavra de Deus, como os bereanos, né? Nem tudo que você ouve, você deve levar ao pé da letra se você não olhar dentro da palavra de Deus. Até mesmo você que está me vendo. Se você ouvir alguma coisa que você acha que eu estou falando que não está dentro da palavra de Deus, você não precisa guardar isso no seu coração. Então, nós precisamos entender que eles enganam, nesses tempos, as almas inconstantes. Muitos empregam até mesmo passagem das Escrituras de forma indevida, para justificar o pecado, explicam que certo e errado são conceitos associados quando a cultura. Então, certo e errado é numa cultura, não é para nós. Então, não é para todos. Então, aquela cultura lá, o que eles fazem é certo. Para mim, é errado. Então, nós vemos essa filosofia, né? Permeando as nossas vidas, os livros, os ensinos nas escolas, os ensinos nos meios acadêmicos. Então, nós vemos essa cultura, né? Tentando minimizar o certo e o errado. Nós vemos que eles falam que nada é errado quando tudo é feito com amor. Para almas inconstantes, sem discernimento de espírito, é fácil então raciocinar que se algo é certo para um líder religioso, não pode ser errado para mim, que sou um leigo, né? Pedro declara, né, que em vários sentidos os falsos mestres são semelhantes então a Balaão, o filho de Beor. Então, que está lá em Números 22:38. Vai lá, curioso, que é importante você aprender. Eu não posso estar passando muito tempo, mas eu quero que você entenda a história de Balaão. Foi aquele que a mula teve que falar com ele, né? No meio do caminho, Deus usou a mula para falar com ele, para que ele que ele não fosse fazer o que ele queria fazer, né? Que ele foi contratado para fazer. Então, passando por porta-voz de Deus, induzindo então outros a pecar. Nós temos que ter este cuidado, né? Apocalipse 2:14, ele traz uma importante advertência aos que apostataram da fé, que são aquelas pessoas inconstantes, que não decidem por Jesus, né? Que são, que a gente chama os amigos do evangelho, aqueles que não mergulham, aqueles que não trazem esse posicionamento de se posicionar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, através então da conversão, de se converter, de abrir mão dos seus caminhos antigos e entrar então no caminho da verdade, do evangelho de Cristo. Então nós temos aqui, lembre-se pois de onde você caiu. Então existem muitas pessoas que já abandonaram a fé. E aqui a palavra está dizendo, lembra pois de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras, pois se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, mas a principal semelhança entre eles é os falsos mestres e Balaão. Qual que é então a semelhança entre os falsos mestres e Balaão? É o fato de usarem o ministério como meio de enriquecimento material, né? Então, eles não estão interessados em nutrir a vida das ovelhas, mas sim de tirar as lãs das ovelhas, né? E deixarem elas, muitas vezes, doentes e abandonadas no meio do caminho. Balaão, ele era um profeta midianita e ele foi contratado para o rei de Moabe para amaldiçoar Israel, né? Porque Israel precisava passar por Moabe e este rei então não queria que eles passassem. Então, quando eles estavam lá acampados, chamaram esse profeta Balaão para amaldiçoar de cima do monte a Israel. E é tão interessante, vai estudar lá, é Números 22. Quando Balaão ia proferir a maldição, Deus mudava a língua dele e ele abençoava. E as 3 vezes que ele foi fazer isso, Deus mudou a língua dele e ele abençoava em vez de amaldiçoar. Então, ele foi contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Sua maior motivação para aceitar a proposta foi o dinheiro. Pedro compara então os falsos mestres a uma fonte sem água, né? Ele fala aqui no versículo 17, vamos ver.
Então ele fala assim: estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Portanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir daqueles que andam andam no erro. Então, os necessitados, né, que buscam refrigério, alívio para a sua sede espiritual, não encontram nada. Pedro fala que eles são névoas, são nuvens. Impelidas então pelo temporal, as chuvas prometem para uma terra já há muito tempo castigada pela seca, que vai cair, mas são levadas, né? Esses ventos são levados embora pelo vento, estas chuvas, sem esperança e sem água para saciar a sede, então, daqueles que vão buscar água nesses doutrinas dos falsos profetas. Quem os procura para receber pão, volta, na verdade, com uma pedra. A pena para esse engano é a eternidade na negridão das trevas, como fala o versículo, então, 18, né? Eles serão, então, levados, né, se não se arrependerem, à eternidade das trevas. Preferem palavras jactanciosas de vaidade, ou seja, são frases belas, mas sem nenhum sentido. São grandes oradores que cativam o público com majestosa retórica, atraindo aqueles que não têm discernimento de espírito, discernimento espiritual. Então vamos também falar a respeito disso. O que significa ter então discernimento espiritual? Para mim, esse é dos dons mais necessários para este tempo é o discernimento de espírito. Discernimento do espírito é diaxis, do termo crino, que significa, então, julgar. No dicionário Vine já significa outra coisa. Significa distinção, discriminação clara, discernimento, julgamento, ou seja, discernimento e a compreensão adequada e a identificação da procedência de uma determinada situação. Se de procedência divina, se de procedência humana ou se de procedência demoníaca. Então, as estratégias dos falsos mestres consistem em enganar as pessoas com promessas de satisfação ilimitada de todo e qualquer desejo ou paixão que tenha. Quando discorrem sobre a liberdade, têm em mente a autonomia em relação à autoridade divina e permissão para pecar. Não falam, portanto, da verdadeira liberdade, mas sim da pior forma de escravidão que existe. Eles mesmos são escravos da corrupção da sua carne, presos pelas correntes dos desejos e violam, então, e vícios, né? Violam, então, a lei de Deus, são perversos e incapazes de se libertar ou libertar alguém com as suas falácias. Amanhã, então, nós vamos estar falando sobre as vítimas dos falsos mestres. Que Deus abençoe você e ore a Deus para que você possa ser uma alma constante, que a sua alma ancore em Jesus Cristo e que você peça a Deus, ore para que Deus te dê discernimento espiritual. Esse é um dom muito necessário, Paulo falou, que nos últimos tempos nós deveríamos buscar o melhor dom, o dom do Espírito Santo, o dom do discernimento de espírito. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.